questão é uma comunicação de um espírito sofredor. É Claire. No início dessa comunicação, ela é uma senhora, né, que é conhecida na terra do médium, e o médium é uma mulher muito orgulhosa, muito egoísta, mas no final das comunicações, esse espírito já se mostrava um pouco mais sensível, já houve um progresso nas disposições desse espírito. E como os espíritos sofredores, eles também nos ensinam e nos traz grandes lições, nós trouxemos um pequeno trecho da comunicação para que a gente pudesse refletir junto. Ela diz o seguinte: a princípio ela veio, né, em situação muito triste, mas posteriormente ela já estava mais consciente. O mal não está fora de mim, reside em mim. Ela já estava percebendo. Devido ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno, as nossas faltas gravadas na consciência. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós. Então, o mal não está fora de mim. O mal está dentro de nós. Então, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Por que eu trouxe essa lição? Ela já tinha a compreensão, né, que as faltas ficavam gravadas na sua consciência, porque ela voltou para o mundo dos espíritos e percebeu que ela continuava a mesma criatura. E ela levou consigo todos os traumas, tudo que tinha vivenciado na Terra. E ela percebeu que o mal não estava fora dela. Quantas vezes nós vivemos a reclamar do convívio com os nossos irmãos? Vivemos a observar a vida do outro e a lastimar se talvez não tivesse com aquelas criaturas naquele momento, a nossa vida seria diferente. Porém, o nosso estado íntimo não vai depender do estado do outro. O mal que o outro faz vai fazer mal a ele, primeiramente. Só vai fazer mal a mim se eu permitir que faça. Então, é esse convite que a espiritualidade nos faz e que nós, quando estivermos com a nossa consciência mais desperta da realidade espiritual, veremos que céu e inferno é um estado íntimo. Se desencarnarmos agora, levaremos conosco o que trazemos dentro de nós. Não será o outro que vai me levar ao estado que eu vou me encontrar no mundo dos espíritos. Será eu mesmo que, com a minha consciência culpada ou com minha consciência tranquila, levarei o céu ou o inferno. Então, é mais um alerta que esses espíritos que sofreram na Terra nos traz. Essas comunicações, essas evocações que Kardec fazia, ele fazia com os espíritos felizes, mas também fazia com os espíritos sofredores, porque os espíritos sofredores também trazem relatos importantes para nós. Conteúdos, muitas vezes tristes, mas conteúdos reais, que passaram da vida carnal para a vida espiritual e vêm relatando o que perdeu, as oportunidades perdidas, o que levou em sua consciência
por não ter feito o que deveria fazer enquanto estava a caminho na terra. Então, é muito importante a gente entender que não é só os espíritos felizes que nos traz instrução. Essas comunicações com os espíritos infelizes também nos instruem, porque nos convida a não fazermos o mesmo, nos convida a fazermos diferente. É uma oportunidade abençoada estar na terra, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, um momento de transição. Quem fizer num momento como esse estará fazendo muito mais, porque o momento de mudanças é um momento de conflito, é um momento de escândalos, e é um momento que se encontra na terra o Consolador. Isso já diz. Olha, podemos comparar sem nenhum medo que estamos vivendo na terra, repetido o momento do cristianismo. O cristianismo nunca se foi, mas estamos vivendo na terra aqueles momentos em que Jesus clamava sobre aquela montanha: bem-aventurados os humildes de coração. Estamos perdendo uma oportunidade abençoada se não percebermos a grandiosidade da luz que se encontra na terra. O Espiritismo é esta luz. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então estamos inseridos nesse convívio íntimo com o Cristo. Estamos escutando diretamente dos Espíritos luminosos o que deveríamos fazer para sermos felizes. Não tem como dizermos: eu não sabia. Não me foi feito este convite. Eu ouvi, mas não entendi. Porque o Espiritismo não tem subterfúgio, não tem alegoria. Ele nos fala diretamente a razão. E para aqueles que estão com corações abertos, ele fala diretamente ao coração. Aquelas criaturas que conhecem o Espiritismo percebem a grandeza que este contato com esta obra que é presidida por Jesus. Então Jesus nunca nos abandonou. E naquele momento em que os apóstolos estavam ali aflitos, ele promete o Consolador prometido. E nós estamos reencarnados na Terra nesse momento. Poderíamos avaliar: será que é por acaso que estamos vivenciando esses momentos tão difíceis no orbe terreno e que nós nos encontramos reencarnados neste momento na Terra? Porque os espíritos eles estão lutando e estão trabalhando incessantemente pelo progresso da humanidade. Mas o trabalho não é só dos espíritos desencarnados. O trabalho deveria ser muito mais nosso do que deles. A gente tem uma ideia muito errada. Porque a gente acredita que quem tem que trabalhar são os espíritos desencarnados, porque a gente já tem muito trabalho. E quando a gente se refere a trabalho, é o trabalho material, o sustento material. Isso aí faz parte da necessidade que temos de sobrevivência. Porque precisamos passar por essas provas. Mas precisamos estar inseridos nesse trabalho da Terra, trazendo a responsabilidade de espíritos imortais que somos.
progredindo, facilitando o progresso da humanidade, percebendo como está o nosso convívio com as outras criaturas, como estamos inseridos nessa sociedade que fomos colocados, somos sempre insatisfeitos. Estamos sempre insatisfeitos e acreditamos que o mal está no local. E muitas pessoas dizem, eu quero sair daqui. Eu queria ir para Paris. Porque em Paris eu seria muito feliz. Talvez eu estivesse em Paris. E em Paris, tu também reclamava de Paris. E escolheste esta terra. Voltaste. E continuas reclamando. Botando culpa no país. Botando culpa nas pessoas. Porque as pessoas desse país não prestam. Não são as pessoas. As pessoas somos nós. Nós fazemos parte dessas pessoas. Então não importa o país, o local. Importa que deveríamos ter consciência que encarnados podemos atuar na matéria. Podemos fazer muito pelo nosso progresso espiritual, porque aqui é que passamos pela prova. Aqui é que passamos pelos testemunhos para o crescimento espiritual. Porque quando chegarmos lá, vamos aprender. Vamos evoluir, mas não como evoluímos na Terra. Porque é na Terra que passamos pelos testes. Quantas promessas, quantos planos, quantas programações fizemos e pedimos o Espírito. Erramos tanto, talvez estivemos naquele momento maravilhoso que muitos espíritos estiveram, no momento em que surgiu a segunda revelação, que é o cristianismo. Talvez não valorizamos todo aquele manancial do conhecimento, todo aquele conteúdo que Jesus nos trouxe, que se resume ao amai-vos uns aos outros. Talvez não tínhamos maturidade naquele momento. Talvez não tivemos ouvidos para ouvir, olhos para ver, mas hoje, abastecidos de um conteúdo intelectual, passamos por muitas situações de dor, momentos de grandes lutas, travamos lutas conosco mesmo, pedimos a Deus, nossa, me dá o conhecimento. Me dá o conhecimento espiritual, me mostrai na terra que eu não estou na terra para brincar, que eu não estou na terra para evoluir, que eu estou na terra para crescer espiritualmente, para que eu tenha certeza que a vida continua, para que não me reste uma dúvida em minha consciência que a vida após a morte não existe. E o Espiritismo nos traz essa clareza. O Espiritismo vem nos mostrar que a morte não existe. Após a morte existe a vida, que os nossos entes queridos que partiram estão vivos aqui entre nós. O Espiritismo nos mostra isso claramente. E o que estamos fazendo com o cristianismo e com o Espiritismo? O que estamos fazendo com essa obra? Qual o valor que estamos dando a ela? Porque ela tem um valor imensurável. Um valor tão grandioso que a gente não tem a capacidade de absorver. E o valor dela se resume essencialmente no convite que ela nos faz da transformação íntima de nós mesmos. Se resume o Espiritismo na transformação moral do homem. Sermos criaturas melhores do que fomos ontem. É por isso que esse espírito sofredor vem nos dizendo que somos nós os juízes de nós mesmos. Porque recebemos todos esses convites. Foram planejados, foram prometidos,
reencarnamos, estamos vivendo esse momento especial na Terra, a nossa consciência vai nos cobrar. Ela vai nos mostrar o tempo perdido ou o tempo aproveitado. Porque nem todos perdem tempo. Muitos aproveitam para trabalhar intensamente por um mundo mais justo, por um mundo melhor. Não temos que sair das nossas casas, talvez. Não temos que sair das ruas gritando paz, gritando por um mundo melhor, por um mundo mais justo. Por quê? O mal não está no outro. O mal está em nós. Então, precisamos trabalhar sim esse mal que fomos adquirindo ao longo das nossas encarnações. Porque o mal, ele não existe. O mal é passageiro. Deus criou o bem. Nós é que, desviando-nos do roteiro seguro da nossa felicidade, do bem que é jorrado sobre nós, é que fomos adquirindo débitos e fomos enveredando pelo caminho do mal. Mas existe a volta. E o Espiritismo nos convida a essa volta, a esse retorno. O Espiritismo é o convite ao filho pródigo para que ele volte à casa do Pai. É Deus nos dizendo: meu filho, tu não estás sozinho. Tu não estás entregues ao abandono. Almas generosas irão te sustentar na terra. Mãos amigas irão te instruir. A luz divina cairá sobre ti e tu receberás um conhecimento tão grandioso que não mais permanecerás no caminho da luz. O Espiritismo é luz em nossas vidas.